Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais um Toga Voadora. Eu sou a Juliana e pelo uniforme vocês já devem saber que a gente tá aqui pra falar de herói e não de política, porque HQ e política não se misturam, blá blá blá. Brincadeiras aí à parte, né? Quem tá aqui sabe que essa é a nossa melhor piada interna nos vídeos sobre herói. E hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha opinião e do que eu senti assistindo Aves de Rapina, aí o nosso primeiro filme de heróis do ano, né? E dessa vez um filme que foi escrito, dirigido, protagonizado por mulheres, né? E não foi um filme, finalmente, em que você pega o papel dos caras nos filmes de herói e simplesmente bota uma mulher no lugar. Não. Esse filme foi propriamente um filme feito por mulheres que não esconde isso em momento nenhum. A princípio, o vídeo será com poucos spoilers. Eu poderia argumentar aqui logo de cara que é porque o roteiro ele é fraco, você não tem nem como dar spoilers, porque não tem uma trama que exija revelação nenhuma, tudo fica muito claro desde o início, mas não vou entrar nesse ponto aqui agora. Toda vez que eu for revelar algum momento aí da trama, algo que possa ser meio chave, eu vou avisar antes, não se preocupem, tá? Então, despreocupados de spoilers, vamos seguir em frente. Antes disso, só deixa o seu curtir aqui embaixo pra me ajudar. É muito clichê dizer que o filme teve pontos fortes e pontos fracos, mas isso é óbvio pra qualquer filme. Porém, eu gostei demais, eu adorei o filme, eu saí muito empolgada. Não achei cansativo, ri bastante do humor ácido e meio sádico que o filme usa. Achei que o visual, principalmente, foi a maior conquista desse filme, porque os efeitos especiais, a fotografia, a coloração do filme tá impecável. A gente sabe, né, que as cores geralmente elas ajudam a passar a mensagem e o contexto do filme, mas aqui as cores são tão vivas que elas são praticamente uma extensão, né, da personagem protagonista, né, da Harley no caso, e eu diria até que elas são indispensáveis para você conseguir fazer aí essa imersão na proposta que o filme traz. E mesmo quando o filme opta por fazer umas adaptações bem assim livres, né, da origem de algumas personagens e do canon delas, das HQs, a gente sabe que a HQ tem 300 inícios pra cada um, cada personagem tem 300 funções ao longo do tempo, mas sim, nós estamos falando de você, Cassandra Cain. Deve vir um vídeo aí no canal nas próximas semanas sobre ela, especulando aí sobre o futuro dela, mas eu acredito que mesmo quando elas foram pouco exploradas, elas foram carismáticas o suficiente para você se interessar pela história delas, por aquilo que está sendo contado. Um grande problema de filmes em que você tem um protagonista muito forte é que você simplesmente não se importa com mais ninguém. Isso acontece muito em Sabrina, que você simplesmente não tolera aqueles amigos dela, que se eles não existissem, ninguém ia sentir falta deles. Mas aqui, sabe, o carisma existe. E como foi dito aí pelos 4 cantos da internet, é verdade, elas não são sexualizadas. O filme tem zero de male gaze, e aí eu acho que se deve principalmente ao fato de ter sido dirigido e escrito por mulheres, né? Mas isso é o mínimo que a gente pode esperar em 2020, né? Então vamos colocar isso como padrão e daqui pra frente esperar que todos os filmes sigam essa proposta, né? Vem Viúva Negra aí, vem Eternals. Vamos segurar a emoção pra não ficar parecendo que a gente tá aceitando pouca coisa. O empoderamento da Harley é uma coisa que, como o título sugere, acontece durante o filme. Acontece também uma espécie de empoderamento de todas as personagens e você torce por elas mesmo quando elas te decepcionam, o que é assim, o filme inteiro. Mas eu não tô falando de decepção de narrativa, né, no caso, é decepção das ações dos personagens mesmo, mas guarda isso aí que mais pra frente, lá pro fim do vídeo, eu vou falar com alguns spoilers. Só que essa questão do empoderamento também me fez pensar bastante sobre qual momento a gente vai ter finalmente filmes que não precisem falar de empoderamento. Tudo bem, é o nosso terceiro filme sobre heroína até agora, mas todos eles de alguma forma falam sobre mulheres se libertando do patriarcado, se libertando de expectativas masculinas sobre ela. Beleza, sabe? A gente sabe que isso existe na realidade. Aqui no filme de Aves de Rapina, nós temos 4 personagens tendo empoderamentos de formas diferentes. Todos eles são se libertando de amarras aí colocadas pela sociedade, por homens no geral. Eu só fico querendo que, pô, vamos dar um passo pra frente e fazer um filme que não tem a ver com você se libertar de outros caras. A gente já sabe que isso acontece na vida real. Isso é um problema, já é discutido. Você tem uma youtuber, né, mulher, e aí você
vai chamar ela pra um evento e você vai botar ela, logicamente, na mesa que é pra falar sobre empoderamento feminino. Tudo bem, é a melhor pessoa, é a pessoa mais indicada pra falar sobre isso, mas você pode colocar ela numa outra mesa também, sabe? É esse mesmo paralelo que eu faço com os filmes. Inclusive, esse é um detalhe muito importante. Antes da gente começar a se aprofundar de vez no filme, não é porque ele é sobre mulheres e empoderamento que você, minha amiga, tem que gostar, não, tá bom? Pode ter opinião diferente, pode mostrar que achou o roteiro chato, pode falar que não curtiu nada do filme, tá? Você não é obrigada a gostar. E se vier machistinha aí, falar pra você que você tem que gostar porque é um filme de mulheres, porque, ó, olha lá, tanto que ela é uma mulher forte, poderosa, blá blá blá, faça igual a Harley, acerte um chute bem dado pra quebrar o joelho do imbecil. E aproveita que eu já tô dando esses conselhos muito bons, aproveita pra se inscrever no canal, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, por favor, pra ajudar a gente. E se quiser, lógico, ativa os sininhos pra receber as notificações dos próximos vídeos que vem por aí. Mas vamos voltar pro filme. Com todo o material de marketing e todos os trailers que foram divulgados antes, já era óbvio que a protagonista seria a Harley Quinn. De fato, a Margot Robbie aqui, ela é atriz, produtora, dona proprietária do filme da porra toda, porque não tem jeito da gente colocar de outra forma. Ela tá simplesmente fantástica. Diana Prince que me perdoe, Carol Danvers que me perdoe, mas Harley Quinn é a nossa primeira protagonista de filme de heroína que tem de verdade uma personalidade. Porque uma personalidade exige que você tenha elementos que não são apenas fantásticos. Carol e Mulher Maravilha são mulheres maravilhosas, são incríveis, elas trazem toda aquela força que a gente quer imaginar que a gente tem dentro da gente. Elas fazem a gente querer ser poderosa, mas é um modelo ideal de poder. E aqui não, é um pouco mais tangível. A gente tem altos e baixos e alguns elementos do filme que são construídos para favorecer essa tangibilidade da nossa realidade com as personagens. E o principal deles é o fato de que o filme é narrado do início ao fim pela Harley. Eu diria, inclusive, que ele só funciona porque ele é narrado pela personagem. Porque, como eu disse no início, o roteiro é bem simples, não tem nada de extraordinário. Mas assim como nas HQs das Aves de Rapina, quando começou lá em 96, se não me engano, 96, 99, sempre foi uma história pra ser mais simples. Era bem aquela dinâmica de buddy cops, Canário Negro e Oráculo lutando contra o crime em Gotham, mas uma coisa mais policial, desvendou ali, pronto, sem grandes tramas. Mas ainda assim, na hora que você coloca Aves de Rapina perto de todos os outros filmes pretensiosos de heróis que a gente tem por aí, ele realmente parece simples demais, o que pra mim não foi um problema. Eu tô aqui pra qualquer tipo de história simples que seja bem contada, e de fato o filme foi bem contado. E sinceramente eu achei na verdade estratégico e até importante eles terem colocado a Harley, que é essa personagem tão conhecida já e querida pelos fãs, pra inserir uma equipe de pessoas não tão conhecidas assim. Porque muita gente só vai conhecer René Montoya, Cassandra Cain, a própria Canário Negro, Helena Bertinelli, por meio desse filme. E eu espero que isso desperte o interesse de mais meninas, principalmente, pra irem atrás das HQs mesmo e consumir conteúdo aí de quadrinhos que são riquíssimos. Eu não sei se é porque eu tenho estudado bastante de branding e talvez isso tenha ficado muito na minha cabeça enquanto eu tava assistindo o filme, mas eu via ali na tela um exemplo perfeito daquilo que meus professores estavam falando comigo a semana inteira, né? É um exemplo quase que impecável de você transferir a personalidade e a identidade de um personagem pra todos os outros elementos do filme. O tom foi claro e muito bem definido. O filme sabia a história que ele queria contar, ele sabia como ele queria contar, os elementos que ele ia usar pra te fazer perceber o que ele queria que você percebesse. Não é dúbio em nenhum momento. O filme deixa suas intenções muito na cara o tempo inteiro. E é tão assim descarado que de repente, quando você mal se dá conta, você tá dentro da cabeça da Harley. Não apenas em questão da narrativa dela. E isso aqui é uma interpretação que eu fiz do filme. Eu não sei se vocês vão concordar, se vocês tiveram essa mesma sensação. Mas pra mim, o filme inteiro foi contado não apenas do ponto de vista dela, mas de dentro da cabeça dela. E lembra quando eu disse lá no início que as cores, elas são um elemento muito importante, elas são quase vivas, assim, elas têm vida dentro do filme, porque elas acompanham muito bem o humor da personagem, é o que mais representa pra gente ali, mais até do que a própria narração constante da Harley, o quanto ela é feita de contrastes, né? E aí você passa aquela inocência meio infantil e ao mesmo tempo punk, adorável, ultra violenta que a personagem carrega. E é de tal forma, assim, que eles usam essas cores que foge completamente do crível. Mas aí você percebe que
Beleza, não tá tudo bem, não precisa ser crível, por quê? De repente você entende que o que aconteceu ali, que você está vendo na tela, não é necessariamente o que aconteceu na real, certo? Aquela é a versão da Harley de como as coisas se passaram, como ela viu a história. Em uma breve cena em que ela invade uma delegacia no filme, é um dos momentos em que isso fica mais nítido pra gente, que ela não usa armas de verdade, né? E é tudo um show de cores e brilho e explosões, assim, fantásticas. E aí, logo em seguida, tem uma batalhazinha lá, tem uma luta com uns capangas do vilão. E aí, a coisa muda de figura. Aí ela já bate pra matar, as armas são de verdade, sabe? E a coisa muda de figura muito rápido. É ela assumindo controle sobre a narrativa dela, sobre a forma como ela se vê e a forma como ela quer que você a veja. Isso pra mim tornou tudo muito rico, porque você permitiu uma criatividade aí pra flertar com a bizarrice de leve dos quadrinhos, além de permitir cenas incríveis de quebra de realidade, porque a personagem tá toda ali no mundinho dela, de coisas fantásticas, acontece alguma coisinha ali na história e pá, choque de realidade, quebrou, foge ali um pouquinho do seu mundinho de imaginação, volta pra realidade. E aí as cores são mais escuras e não tem tanta iluminação e o brilho parece que some assim do rosto da Harley. E aí de repente você tem um momento em que ela retoma o controle da narrativa dela e ela quer continuar se impondo e impondo ali a sua opinião sobre a forma como você quer que ela veja, que você entenda a história que ela tá contando. É difícil exemplificar sem dar grandes spoilers, mas as cenas de luta num geral são ótimos exemplos de como é que isso acontece, porque como eu disse, elas se iluminam, elas se enchem de cor, elas se enchem de elementos dramáticos assim do nada. A cena do cais do final do filme é um exemplo disso. De repente, tá tudo muito enevoado, tudo muito sombrio, porque a personagem está com medo. E isso acontece de um jeito muito inverossímil com a realidade. Só que, como eu já falei, não tem problema, né? Porque é a cabeça da Harley. Então a gente nunca vai saber se naquela cena tinha realmente água caindo do trenzinho do teto, ou se ela achou que simplesmente daria um efeito mais dramático e a cena ficaria mais bonita pra quem estivesse assistindo se tivesse água ali. Na verdade, foi nessa cena que me caiu essa ficha dessa interpretação, dessa possível interpretação do filme. Gente, inclusive, não quer dizer que aconteceu só na cabeça dela, tá? São os fatos contados de dentro da cabeça dela, com a forma como ela se vê, né? Mas aconteceram de verdade. É só que não interessa se naquela cena tinha água na realidade ou não. O importante é que pra Harley tinha. E isso que deu toda a emoção, a carga dramática do filme. O próprio vilão falou no final que a Harley, assim como ele, adora um drama. E é verdade, a gente vê isso o filme inteiro. É como quando a gente fala que alguém escreve da forma como ela fala, só que transferido pra tela. O que foi também uma ótima justificativa pra você ter um roteiro simples, né? Cheio de vai e vens narrativos e interrupções do próprio raciocínio do filme. Não acrescentam muita coisa pra história em si. É simplesmente branding, é simplesmente transferência da personagem pra narrativa. Então faz todo sentido você ter esse vai e volta, um roteiro contado de uma forma até simplificado e focando bastante nela, né? Nesse egocentrismo da Harley. E eu acho que deu pra entender que eu fiquei meio bitolada nessa minha interpretação, né? E isso não sai da minha cabeça. Toda hora eu ficava, meu Deus, eu ainda tô assim. Isso só aconteceu por causa daquele momento, porque a cabeça... Certo? Vou tentar superar isso agora. E aproveitando aí que eu tô falando das cenas de luta, né? A diretora, a Kate, a minha amiga íntima, a Kate, durante o filme, ela deixou evidente, como eu falei no início, que ele é dirigido, protagonizado e escrito por mulheres. E as cenas de luta são, pra mim, o melhor exemplo disso. A forma como existem pequenas nuances que constituem a luta realizada pelo corpo feminino, né? Você sabe que as heroínas, elas são muito menores ali do que os capangas do vilão, por exemplo. Mas você põe elas usando técnicas de artes marciais que driblam isso. Você coloca elas usando todo o peso do corpo, usando o corpo do adversário contra ele, né? O peso do corpo do adversário. Vê elas usando as pernas, gente. Por que os heróis não usam as pernas quando eles estão lutando? É tudo soco, atirar bolinha de fogo com a mão, sabe? E as pernas são fortes. Faz que nem a Viúva Negra, né? Agarra ali uma chave de perna, torce ele, joga. É muito legal ver isso. Eu fico extasiada toda vez que eu vejo isso em cena. E aqui as coreografias são muito, muito bem feitas. Inclusive, elas foram coreografadas pela equipe de John Wick. E uma das melhores cenas do filme, na minha opinião, é a cena que ela luta com os capangas ali no fundo da delegacia. Eu não vou dar spoiler do que acontece, tá bom, gente? Mas ela luta com os capangas do vilão. E as
cena de luta ali, você vê claramente que é a Margot Robbie fazendo os próprios stunts. Tá evidente, mostra o corpo inteiro, a coreografia é perfeita e ela bate com vontade e você fica com muita vontade de bater também, de lutar também, de acertar um taco na cara dos outros. Ok, agora deve estar todo mundo achando que eu sou uma pessoa violenta, né? Eu já incentivei a violência algumas vezes nesse filme, nesse vídeo. Inclusive eu entendo, mas eu discordo de quem fala que o filme deveria se chamar só Harley Quinn e sua emancipação poderosa. É claro que aqui a gente conhece mais sobre a Harley, né? Sobre a personagem de uma forma criativa até, sobre o passado dela, sem fazer uso de flashbacks tão manjados. E a gente vê as ligações dela com Gotham, mas isso não quer dizer que as aves ficam exatamente em segundo plano, sabe? É simplesmente que tem uma pessoa de fora passando pela história delas, igual acontece em Mad Max, porque o filme leva o nome Mad Max, sabe? O Max, na teoria, é o mais importante, mas na verdade a gente vê que ele tá só ali, passando pelo caminho da Imperatriz Furiosa e das outras personagens ali, sem deixar elas em segundo plano, porque elas claramente estão junto com ele ali no protagonismo do filme. Aqui, pra mim, acontece a mesma coisa. O restante da equipe tem menos tempo de tela, a perspectiva delas tem menos relevância dentro dessa história, mas também não é um filme de criação de equipe, é simplesmente contando como é que aquela equipe se formou. E eu sei que eu falei muito só sobre a Harley, mas eu gostei bastante de todas as outras personagens. A Caçadora, que é uma personagem que eu gosto muito nos quadrinhos, eu acho ela extremamente poderosa e forte e dá os melhores chutões na cara dos outros, né? Ela é Canário. Helena Bertinelli é incrível. Eu achei que ela ficou um pouco mal trabalhada. Sim, todas elas foram um pouco mal trabalhadas, mas é como eu disse no início, isso não impediu que você gostasse delas. A gente precisaria ver se elas se sustentariam num próximo filme para desenvolver melhor elas enquanto equipe e desligadas aí da perspectiva da Harley. Mas se a gente não chegar a ter um filme solo delas, pelo menos foi legal aí ter a introdução desse universo, e eu espero, como eu falei já, que isso conquiste o coração de muitos novos fãs. Bom, e pra gente ir fechando aqui, eu queria falar de muito mais coisa com vocês, gente, mas nós não temos tempo e nem bateria na câmera. Eu diria que um dos melhores pontos do roteiro é que ele não tenta redimir a Harley em momento nenhum. A própria Harley não tenta se redimir porque ela não tenta negar quem ela é. Você não tem uma redenção. O ponto do filme inteiro é mostrar que a Harley é uma bagunça e você tá vendo isso de dentro da cabeça dela e ela, tipo, não tá pedindo desculpas por isso. Ela faz esse tanto de escolhas aí autodestrutivas, e mesmo que seja um filme de live action voltado para um público mais adulto, você vê ali nela um monte de características e de ações e de formas de se portar vindo direto de uma vilã de desenho animado. Ela não deixa de ser vilã em nenhum momento do filme. Ela tá ali junto com as aves porque naquele momento específico ela foi o que era necessário para uni-las e juntas derrotarem um inimigo em comum. Mas isso não quer dizer em nenhum momento, e o filme deixa isso bem claro, que ela é uma heroína, porque ela não é. Ela é uma anti-vilã, mas ela não é uma heroína. E uma última ressalva é a questão da organização do universo da DC. Eu tô tentando aqui justificar a falta de organização e todas essas tentativas falhas de construir uma Gotham pra dizer que talvez a gente esteja querendo racionalizar demais o tempo inteiro a Gotham, o universo de super-heróis, a própria DC. Sabe, tudo bem, a gente tem 300 Gothams aí e em cada filme a gente abraça a Gotham que eles oferecerem. E isso não é culpa desse filme, lógico. Eu, inclusive, gostei bastante da Gotham que eles construíram aqui, muito próxima da realidade, sem deixar de demonstrar ali em pequenos momentos as corrupções daquelas pessoas que estão situadas naquele ambiente e todas as referências cômicas ali ao Bruce Wayne, ao Batman e as sátiras ao próprio Coringa do Jared Leto. O filme pega, bem diferente aí de Star Wars 9, que ignorou o anterior. Esse também ignora o anterior, mas sem fingir que ele nunca existiu. Ele pega e fala, ok, vamos debochar do Esquadrão Suicida. Review gigante, como de costume, porque senão não seria o Toga. Eu espero que vocês tenham gostado. Ficou faltando eu falar muita coisa? Sim. Ficou faltando eu falar de cada uma das personagens e do vilão? Sim, mas eu gostei de tudo. O vilão super dramático, super nenenzinho, né? Uma coisa... Eu tenho muitos pensamentos sobre o filme, não caberia em um vídeo só. Eu espero que vocês me perdoem aí pela falta de comentários sobre coisas específicas, mas eu tô ainda um pouco deslumbrada. Quem quiser saber minha opinião sobre pontos específicos do filme, pode deixar nos comentários que eu vou responder todo mundo. Então, gente, até a próxima. Tchau!